As mensagens são direcionadas às mesmas. Então, desde o primeiro domingo, nós estamos pregando mensagens e de uma forma ou de outra, a pessoa em questão envolve família ou famílias, ok? E não será diferente nesta noite. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 31, capítulo 10, Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. Tema da mensagem nesta noite: família nos pés da cruz, ok? Famílias nos pés da cruz. Este é o tema da mensagem nesta noite. Família nos pés da cruz. Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Olha o que diz o texto. Todos encontraram? Lucas, capítulo 10, 38 ao 42. Família nos pés da cruz. Diz assim o texto: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinho com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já vimos e ouvimos. E agora, Senhor, no transcorrer da Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações. Que as nossas famílias, ó Pai querido, possam de fato a cada dia ser edificadas, ó Pai, no Senhor. Nos ensina, ó Pai, a criarmos, conduzirmos, administrarmos, dirigirmos, ó Pai, as nossas famílias, conforme o Teu querer. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre disse isso aqui na igreja e torno a repetir novamente. Todos nós, em algum momento, queremos uma estratégia, um plano, um projeto para termos uma família de sucesso. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa vontade.
Planejamos que as nossas famílias, em algum momento, não tenha nenhum tipo de escândalo. Muitas vezes queremos que os nossos filhos pensem da mesma forma que nós pensamos. Muitas vezes procuramos, escolher certas coisas para os nossos filhos. E procuramos muitas das vezes estratégias, palestras, algo que venha a nos ajudar como pais, como famílias. Eu me lembro que quando eu fui casar, logo nos primeiros dias ali que antecederam e depois que sucederam o meu casamento, muito foram as pessoas que me aconselharam, me deram livro, na época fitas, cassetes, para ouvir, e ver como que o casamento pode suceder, como um casamento possa ser abençoado e próspero. E os irmãos sabem muito bem, embora não estou criticando, mas eu nunca fui muito adepto de encontro de casal, encontros de casais, eu nunca fui muito adepto a isso. E uma das coisas que eu tenho no meu coração, que o segredo de um bom casamento, de um bom relacionamento, corações convertidos. Amém. Não importa muitas vezes, às vezes nós se preocupamos muitas vezes, com estratégias, como se deve lidar, como que eu tenho que se lidar com a minha esposa, a esposa como tem que se lidar com o marido, filhos com pais, pais com filhos, e nós buscamos muitas vezes estratégias. Vá lá no YouTube, vá na internet, e você vai achar um monte de palestras a respeito disso. Mas fruto de uma família bem-sucedida, fruto de um casamento bem-sucedido, corações convertidos. Cada um tendo o seu papel dentro do lar, responsabilidade dentro do lar. Isso é um sucesso de um casamento. Isso é um sucesso de uma família. Quando os nossos corações estão sensíveis à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer. A palavra ensina que a mulher deve ser submissa ao marido. Não será submissa se o Senhor não for o âmago do seu coração. Não será submissa. Marido, a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa. Não irá amar se de fato ele não ama a Deus. Filhos não irão honrar os pais de forma nenhuma se antes não honrar a Deus. Não tem como inverter esta ordem. Quando nós obedecemos a palavra, nós temos sucesso. Quando nós não obedecemos a palavra, nós não temos sucesso. Eu vejo os Salmos, 128 já se cumprindo na vida de alguns irmãos. E o Salmo 128, como alguns dizem aí, isso não é uma promessa. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre a sua casa. Isso não é uma promessa, mas é o desejo do salmista. Isso aconteceu com ele e tem acontecido com alguns irmãos aqui na igreja. Qual o reflexo disso? Qual o espelho disso? Qual o paradigma disso? Amar a Deus. Obedecer a palavra. Está aí o grande sucesso. Um dia desse eu estava vendo uma palestra motivacional de João Adib. Ele é o dono da CIMED. Ele estava dizendo que sucesso não aceita preguiça. Então, se você é um preguiçoso, você não vai ter sucesso. O nosso corpo, amanhã, uma segunda-feira, o que o nosso corpo quer? Você já viu alguém que gosta de cama ter sucesso, pastor Adilson Oliveira? Nunca vi. Ele levanta cedo e toma água mais limpa. Boa, Boa. Então, meus irmãos, tudo isso nós encontramos na palavra quando
Em algum momento Salomão diz: vai ter tu com a formiga, ó preguiçoso. Então nós temos que o sucesso de um casamento, o sucesso de alguém, está baseado na palavra. A palavra do Senhor diz, os estudiosos dizem, antes da palavra do Senhor, os estudiosos dizem que Marta, Maria e Lázaro, eles tinham algum parentesco com Jesus. E alguns estudiosos às vezes arriscam dizendo que, além de ter algum parentesco, em nenhum momento a Bíblia diz que Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia não fala a respeito dos seus pais. Você pode procurar, né? Alguns estudiosos arriscam alguma coisa, mas somente arriscam, porque a Bíblia não fala a respeito do que aconteceram com os pais de Maria, Marta e Lázaro. Mas os três eram uma família, e por sinal, uma família muito compacta. Maria, Marta e Lázaro. Eu não sei onde estava Lázaro neste momento, mas Lázaro não estava presente aqui. E Jesus passando ali pelo povoado, pela aldeia de Betânia, ele passa na casa de Maria, Marta e Lázaro. E Jesus gostava daquela casa. A Bíblia diz que por mais de uma vez Jesus se encontrava ali. Jesus talvez ali era bem tratado, eu não sei o que acontecia, mas Jesus gostava daqueles irmãos. Irmãos harmoniosos entre si. É claro que tinha alguma coisa entre eles, alguma diferença, até nós vemos no texto, mas era uma família compacta, sem pai, sem mãe, mais compacta. Imagine vocês uma família, né? Onde o pai e a mãe não estão presentes, os três irmãos, pelo que nós vemos e estudamos, eles foram criados ali. E Jesus então ele passa ali. E eles tiveram a honra, Maria e Marta tiveram a honra de Jesus estar presente ali. Meus irmãos, é uma das coisas que eu não gosto, né? Eu acho que ninguém gosta disso, né? Quando você vai fazer uma visita para alguém, a televisão está ligada. Uma vez eu fui fazer uma visita com uma pessoa, e por incrível que pareça, era o último capítulo da novela. Eu não podia ter ido naquele dia, tinha tanto dia. E a pessoa olhava, um olho para mim, uma para a novela, um olho para mim, uma para a novela. Teve uma hora que eu fui falar: calma, pastor! Acho que ia acontecer alguma coisa, ia matar sei lá quem. Calma, pastor! Né? Falei: quer saber, eu estou já fazendo hora essa aqui. Quando deu um intervalo, né? Falei: irmã, eu estou indo embora. Ah, irmão, uma tática que eu tenho, pega para você. Quando você fala assim, eu estou indo embora, e a pessoa fica quieta, suma. Vai embora. Né? Se a pessoa falar: ô pastor, que visita boa, toma mais um café bacana. Mas você fala assim: estou indo embora, a pessoa fala, fica quieta, sai correndo, que é a melhor coisa que você faz. Porque você não está agradando. Você não está agradando. Né? Por isso que eu falo para os irmãos, quando eu vou visitar, às vezes os irmãos falam assim: irmão, eu estou indo, fica mais, pastor. Aí eu falo: tá legal. Mas quando fica quieto, eu sumo, vou embora rapidinho. Né? E Jesus, ele se encontrou dessa forma, desse jeito. Porque quando ele chega ali na casa, quando ele adentra ali a casa, Maria então fica de boca aberta para ouvir os ensinos de Jesus, o que Jesus tinha para passar. Jesus estava na casa de Maria, Jesus estava na casa de Marta. Marta teve outra reação quando ela veio Jesus, tinha outras coisas para ela fazer. Talvez a presença de Jesus ali agradava também muito agradava muito a Marta também. Porém, Marta, ela queria agradar Jesus fazendo outras coisas. Talvez eu vou fazer um bolo, um café, um suco. Mas Jesus não queria isso. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos apresentar, dar para Jesus aquilo que Ele não quer. Aquilo que Ele não precisa. Jesus quer de nós obediência. Jesus quer de nós, meus irmãos, que nós possamos dar amor,
Que nós possamos ter misericórdia, compaixão. E muitas vezes nós queremos oferecer algo a Jesus de tão sublime, das quais Jesus não está preocupado com aquilo que nós temos a oferecer. Jesus está preocupado com as nossas vidas, o que nós temos a oferecer como servos do Senhor. É isso que Jesus quer de nós. E nós vemos então que Maria ali, ela começa a beber daquilo que Jesus estava falando, daquilo que Jesus estava ensinando, daquilo que Jesus estava dizendo. Embora Marta estava preocupada com os afazeres, com coisas secundárias. E ainda pior, além de Marta não prestar atenção, ela queria tirar a atenção da sua irmã, que estava prestando atenção em Jesus. Então, nos nossos dias de hoje, nós temos muitos afazeres. Nós estamos preocupados. Meus irmãos, nós vivemos aí bons anos, muitos anos, sem internet, sem celular, sem isso, sem aquilo. E hoje nós não conseguimos viver um minuto sem isso. Você quer ver alguém ficar assim, ele sair de casa e deixar o celular em casa? Parece que deixou Jesus. E esse que vos fala também, estou dizendo só para os irmãos, a mim também. Um dia desse tem um sistema aí, não sei, os irmãos sabem disso mais do que tem um sistema aí no celular que você não sei se é um aplicativo, o que é, me ajuda aí, que você aperta lá, você sabe quanto tempo você ficou no celular, é isso mesmo? Hã? Um programa do celular. É um programa que você aperta lá, que você viu quanto tempo você ficou no celular. E a pessoa que estava do meu lado, ela apertou esse sistema aí, meus irmãos, 8 horas. Então faz a conta. Essa pessoa não dorme. Né? Faz a conta. Você imagina o que é 8 horas alguém no celular? E os irmãos de idade, eles dão risada, mas eles também estão do mesmo jeito. Pois é, irmã Daniela. É o salário do dia. Pois é. Pois é. E isso não cabe só aos novos, não. Os novos não, meus irmãos. Isso está geral. Eu vejo lá em casa a minha mãe, eu que ensinei ela que ela não sabia. Toda hora vem estar apertando lá para ver as fofocas do dia. Toda hora ela senta e fala assim, deixa eu ver se tem alguma mensagem nova. Eu falei, mas toda hora, mãe, toda hora tem mensagem nova. Né? Então, meus irmãos, talvez eu e você também, nós não temos levado as nossas famílias aos pés da cruz, porque temos perdido muito tempo com aquilo que nós não deveríamos perder. Talvez eu tenha sido uma Marta, talvez você tenha sido uma Marta. Talvez poucas Marias aqui à noite, mas muitas Martas. Porque temos perdido o nosso tempo, não com a palavra, mas com outras coisas. Tem pessoas que até mesmo, né, para ensinar os seus filhos hoje, usam o celular. Vou perguntar aqui para o pai, para a mãe, Google, como é que faço para fazer isso, aquilo. Então, como servos de Deus, talvez tenha nos faltado sabedoria da parte dele. E as nossas igrejas têm sido reflexo das famílias. As nossas igrejas têm sido reflexo das famílias. Né? Então, quando você, em algum momento, critica a sua igreja, olha, a minha igreja está assim, a minha igreja está assim, olha, faz uma introspecção, olhe para você, né? Olhe como está a sua família, que a sua família será o reflexo da igreja. Então não adianta nós esperarmos muitas vezes de Deus aquilo que nós não temos plantado, aquilo que nós não temos feito. Não podemos esperar apenas de Deus e achar que Deus irá dar uma solução se nós realmente não estamos com as nossas famílias aos pés da cruz. Precisamos buscar mais ao Senhor. Então,
Jesus disse para Marta: Marta, você está muito inquieta. Marta, você está muito preocupada. Marta, você está muito atarefada com as coisas da vida e tem esquecido o essencial. Qual seria o essencial naquele momento? Somente Jesus poderia dar para ela. Então não adianta muitas vezes buscarmos soluções, estratégias, táticas, se nós não obedecemos a palavra. Se não temos a palavra como prioridade nas nossas vidas. Meus irmãos, essa semana eu chorei. Eu não sou de ver televisão, mas eu tive um tempinho, né? E eu chorei quando eu vi lá na reportagem, né? Mães, pais, vindo, né? De outro estado, de outro país, visitar o seu filho na Cracolândia. Não suportei aquilo. A mãe chegou ali, veio do Maranhão. Olha, juntei dinheiro, vendi minhas coisas para visitar o meu filho que está aqui na Cracolândia. E ela não encontrou o filho dela. Pediu para a polícia falou assim: olha, nós podemos ir até aqui, daqui, a gente não pode mais ir, né? Centenas e centenas de pessoas, né? Nós não podemos ir além daqui. Vê se você... Ela não conseguiu. Depois ela descobriu que o filho estava preso. Outro, um pai, um boliviano, né? Veio também visitar o filho que estava nas ruas, na Cracolândia, nas drogas. Procurou, não encontrou, até que encontrou um amigo que andava com ele. E ele soube naquele exato momento que o seu filho tinha sido assassinado na Praça Princesa Isabel. Já pensou, meu irmão? Já pensou? Então o nosso mundo hoje, ele nos ensina algumas estratégias. Nos ensina algumas estratégias. Eu quero o meu filho perto da cruz, mas eu tenho ficado perto da cruz. O que será que eu tenho dito dos meus irmãos na minha casa? O que será que eu tenho dito dos crentes dentro do meu lar? Será que o meu filho, a minha filha que está em formação cristã, será que tem ouvido isso que eu tenho dito? Vocês sabem qual a porcentagem de cristãos lá na Cracolândia, não sabem? Vocês ouviram aqui o que o seminarista Sérgio disse a respeito disso, né? O número de evangélicos, meus irmãos, na boca do lixo, olha, chamado aquele lugar, é muito grande. E eu faço a seguinte pergunta: será que nós não temos culpa? Se nós não temos recuperado nem os nossos, como é que nós vamos querer recuperar os de fora? Então, meus irmãos, a nossa necessidade. Então eu digo para os irmãos aqui, que possamos a cada dia estar mais perto da cruz, para que venhamos levar os nossos filhos e todos os que estão ao nosso redor ao pé da cruz. E olha o texto, então, o último versículo. Jesus diz: olha, todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que boa parte era essa que Jesus estava dizendo? Que parte maravilhosa foi essa que Maria escolheu? São tantas, né? Nós podemos enumerar aqui, mas uma delas que eu quero frisar nesta noite: ela escolheu ficar perto de Jesus. Ela escolheu o melhor. E o melhor naquele momento era beber daquilo que Jesus estava dizendo. Existe um corinho muito antigo que diz assim: a começar em mim, quebra corações. Quando eu espero sempre do outro, eu não tenho êxito. Mas quando eu digo a começar em mim, e quando eu prego, a primeira pessoa, e quando nós pregamos, nós pastores, a primeira coisa que a palavra tem que fazer sentido, tem que ser nas nossas. Se não fazer sentido na minha vida, não vai fazer sentido na sua vida. Muitas vezes nós queremos e fazemos, nós projetamos algo maravilhoso para os nossos filhos. Nós projetamos isso, queremos isso, né? Mas se nós não inserirmos
nos corações dos meus, que a cruz, que Jesus, que o sacrifício da cruz, ela é e sempre será, foi e sempre será importante na vida deles. Todo o nosso esforço será em vão. Como diz o Salmo 127, salmo esse escrito por Salomão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender nesta noite. Digo isso para você, pai, digo isso para você, mãe. Aprenda a levar os seus filhos aos pés da cruz. Não existe presente, não existe nada que possa suplantar os ensinos da palavra de Deus, os ensinos de Jesus. Que você possa ensinar os seus filhos, ensiná-los. Que a melhor parte sempre será Jesus. Que a melhor parte sempre será a palavra. Que a melhor parte sempre será Deus. Conta-se uma história que certa vez tinha alguns meninos que gostavam de brincar juntos. E os meninos jogavam bola. Os meninos quebravam as vidraças dos vizinhos. Os meninos aprontavam, fazia isso, fazia aquilo. E tinha um que sempre dizia assim: pai bom é o meu. Meu pai nunca me bateu. E sempre os coleguinhas dele apanhavam, porque os vizinhos reclamavam que ele fez isso. Então sempre um deles apanhava. E ele se gabava: pai bom é o meu, porque o meu nunca me bateu. Quando foi um dia, esse menino cresceu. E por causa de um delito, ele foi preso. E quando ele estava ali na cadeia, e seu pai teve a oportunidade de visitá-lo, ele disse para o pai dele assim: sabe por que eu estou aqui? Porque o Senhor nunca me bateu. Porque o Senhor nunca me corrigiu. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Quem ama, cuida. Quem ama, corrige. E a palavra fala da varinha. Quando dá para falar, fala. Mas quando houver necessidade, usa a chinelo. Usa a... É até perigoso falar isso, né? É até perigoso falar isso nos nossos dias de hoje. Tem pai que já disse para mim: olha, eu nunca precisei bater nos meus filhos, sempre conversei. 10, você tem um filho bom. Eu já precisei bater e bato quando é preciso. Não estou estimulando ninguém a fazer isso. Mas quem ama, corrige. Pai bom é o meu, ele nunca me bateu. E depois ele foi para onde? Na cadeia. Na cadeia. Talvez se ele tivesse corrigido, nunca tinha acontecido isso. Então, muitas vezes, meus irmãos, os filhos gostam mais do pai. Por quê? Porque a mãe está ali o dia a dia, então a mãe corrige mais do que o pai. Quando o pai chega, o pai é o herói. Porque o pai nunca bateu. Essa é a grande realidade. Não, meus irmãos, não é desta forma. Jamais você, irmã, jamais você, irmão, nunca tire a razão do marido ou da esposa para falar: o meu filho está certo. Depois lá vocês discutem, diga se errou, se não errou, mas jamais tire a autoridade do seu marido, o marido não tire a autoridade da sua esposa. Se tiver corrigindo, deixa corrigir. Tem mãe que quando o pai está corrigindo, ela pula: agora não, nem não rega a mão não. Depois está na cadeia levando os negócios para o filho. É isso aí. As autoridades a mesma coisa. Nós temos um negócio, a nossa sociedade, o Brasil, nós temos um negócio que polícia não presta. Olha lá, a polícia, e não sei o quê. Não presta por quê? Você deve alguma coisa? Eu não devo nada.
Polícia para mim é maravilhosa. Muito pelo contrário, cuida da nossa segurança. Na nossa mente, às vezes, incultar, a polícia é isso, polícia é aquilo, polícia é desse jeito, político é assim. Mas não demora muito para nós precisarmos dele. Tem um cidadão aí que disse um dia desse que polícia não é gente. Até isso ele disse. Ó, não estou falando nada, eu estou dizendo que ele disse isso. Mas quando precisa, ele sabe para onde ele diz, 190, lá da gente na situação dele. Né? Que nós, como servos do Senhor, possamos, tudo isso que eu disse essa noite, não tem nada fora daqui. É a palavra. É a Bíblia. E se você, em algum momento, não concordar com o pastor, venha conversar com ele. Que eu vou te falar, vou te mostrar dentro da palavra de Deus tudo que eu falei. Né? Devemos ser submissos às nossas autoridades. Esposa submissa ao marido, marido ama a sua esposa. Filhos, honra os seus pais. Né? Porque isso é promessa do Senhor das nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. E que nós venhamos sempre separar a melhor parte. E a melhor parte está aqui. Palavra, Jesus, nos nossos corações. Que Deus abençoe. Ministério de Louvor tem a palavra.